Conviver em condomínio muitas vezes é uma tarefa difícil. Mas você sabia que a diferença de idade é um dos principais motivos para as brigas entre vizinhos? Veja as dicas de especialistas para não entrar em confusões à toa. Balança que eu quero ver. Quando o assunto é condomínio, o espírito de coletividade tem que prevalecer. Existem algumas regras para que haja uma convivência harmônica entre os moradores, mas mesmo assim, alguns problemas podem surgir. A Kate nos contou que o barulho que vem do andar de cima a incomoda e muito. E ela falou que já reclamou com o síndico diversas vezes, com os moradores também, só que até agora nada foi resolvido. Não é isso, Kate? Isso. Ele melhora um tempo, mas depois ele começa de novo. E esse barulho vem de onde? É barulho do quê? É porque ele corre, ele bate o pé, ele arrasta as coisas, arrasta a cama, joga moeda, joga bolinha, sabe? Às vezes eu tô pegando no sono, ele derruba alguma coisa, aí você assusta. A criança do andar de cima tem 10 anos, a Kate, 60. De acordo com este síndico, essa diferença de idade entre moradores é um dos principais motivos para brigas em condomínio. No prédio que ele administra, há muitos jovens e, por conta disso, quase todo dia há uma reclamação. Aqui no condomínio a gente percebe muito isso, né? Que é a diferença de idade entre os moradores. Eles têm culturas diferentes, eles vieram de momentos de informações, de uma gama de informações muito diferentes uma da outra, né? Os mais velhos, eles sempre tiveram aquela preocupação, mesmo lá atrás, quando eles eram novos, tinha preocupação com a imagem, com a postura, com o outro, né? Eu falo, olha, eu não posso fazer barulho porque vai atrapalhar a vida do outro. E agora eu acho que os jovens, eles têm uma cumplicidade entre eles. Os mais velhos, eles excedem muito na exigência do silêncio. O silêncio tem que ser de dia, de tarde e de noite, porque eles ficam em casa o dia inteiro, então ninguém tem direito a nada. E os mais novos, eu acho que eles pecam pela falta de paciência, vai. Eles pensam assim, não, é meu direito, eu tô no horário de fazer barulho, mas não é bem assim. Além das festas e barulhos dentro do apartamento, tem muita gente que reclama de barulhos da área externa, que vem da quadra, do parquinho das crianças ou da piscina, por exemplo. Mas afinal, o que pode e o que não pode na vida em condomínio? Cada convenção designa em termos de período inicial e período final, às 8, às 10, isso varia. Mas a grande questão é que existe uma certa subjetividade em boa parte dessas convenções. Afinal, o que é aceitável? Então, o correto seria que houvesse a especificação não só em termos de decibéis, como também o método de cálculo desses decibéis, tanto na área interna quanto na área externa. Pode ser numa festa, pode ser dentro do apartamento, o que seja. A reclamação com relação à fumaça também é constante, tanto no caso de aventuras gastronômicas, quanto no caso de cigarros, charutos, ou agora essa moda nova aí de fumos de origem árabe, né, vamos dizer assim, e que causam muita fumaça, especialmente se for colocada na sacada. Então, que a pessoa tenha vícios, não há problema, é uma questão individual. Agora, se o exercício desse vício causar danos a outras pessoas, aí você deve responder por isso. A esse som. Com relação a animais, de modo geral, há que se observar também a convenção, tá? Então, algumas, por exemplo, permitem cães, outras não permitem aves. E há também, de novo, a questão dos decibéis. Afinal, o que é um latido insuportável? Agora, óbvio que se for o latido ou o som emitido for no período de silêncio, por exemplo, das 10 às 6 da manhã, aí sim é um caso de se analisar, de se multar ou até se processar, no caso, a pessoa, porque, afinal, período de silêncio é o período de descanso. As convenções de cada condomínio ditam as regras, mas para Eric há um caminho infalível para o bom convívio entre os moradores.
Respeito é a palavra-chave para você viver em qualquer tipo de lugar, seja num ambiente imenso de casas distantes umas das outras ou num prédio onde as paredes todo mundo é coladinho. Acho que você precisa entender que a sua rotina pode afetar a rotina do outro e tem que achar um consenso, tem que ser bom para todo mundo.